Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Alexandre Garzelli, que está com a gente na Pax há 30 anos, e ele vai estar falando sobre as regras de ser humano. Olha só que legal, nós estamos num momento de transformação, início de ano, né? Retomada de consciência, avaliação de valores. O Alexandre faz parte de várias ordens iniciáticas e vai estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento, toda a sua luz. Boas-vindas ao Alexandre. Começou a chover agora aqui, God. Já rezei para os anjinhos da Technology, que é para não ter problemites, né? E aí, bem-vindo! Tudo bom, Ale? Olá, Carmen, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Abaixa o seu celular que está cortando Abaixa o celular. Vamos abaixar. Melhorou? mais um pouco. Aí, bom. Bem-vindo, tudo ótimo. E você? Obrigado. Antes de mais nada, boa chuva para você. Uma Amém. boa e abençoada chuva de bênçãos para toda a tua família e para essa família maravilhosa da Pacto Universal. Porque aqui tá caindo uma chuva que, pelo amor de Deus, mas vamos lá, faz parte também. É mesmo? Não, aqui está bem devagar. Agora está quase parando, graças a Deus, né? Porque realmente Legal. eu até assustei, mas vamos que vamos. Vamos. Então, nesse domingo, Família Pax, dia 21, o Alexandre Garzelli vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom às 15 horas, justamente sobre as regras para ser humano. Como assim? Tem regras para ser humano? Você não vai dar um spoiler da vivência, óbvio, mas eu adorei o título. Então, vamos falar sobre como é que está. O ser humano está mais humano ou menos humano nessa época de pandemia e isolamento social? O que, que você sente? Olha, essa pergunta realmente, hoje em dia, ela é um enigma, né? É, Afinal de contas, nós estamos mais o quê, né? Mais seres humanos ou mais seres materialistas ou mais sabe-se lá o que nós estamos, né? E essas regras para ser humano é um texto muito interessante porque ele é anônimo. Esse texto chegou nas minhas mãos tem mais ou menos uns 15 anos atrás e até foi desenvolvido um curso sobre essas regras, que na verdade já começa pelo mistério do número. Quantas regras são? Será que são muitas regras? Poucas regras? Elas são 11. Então a gente vai começar por aí, legal. né? Por quê? O número 11, de acordo com a numerologia pitagórica clássica, desenvolvida pela escola itálica que Pitágoras fundou, essa escola ficava em Crotona, na Itália. Pitágoras, que é uma das emanações de vida do nosso querido e bem amado mestre ascensionado Kutumi. Os pitagóricos se interessavam muito pelo estudo da música, das vibrações sonoras, dos números, e desenvolveram todo um estudo, uma gnose, uma sabedoria, um conhecimento sobre estes números que hoje em dia a gente chama de numerologia pitagórica clássica, onde existe o número 11, o número 22 e o número 33, que são considerados números mestres. Então, a primeira curiosidade é que o número de regras para ser humano já tem a tônica de um número mestre, que é o número 11. Quem é o 11 na numerologia? É curioso porque cada número na escola pitagórica tem um adjetivo. E o adjetivo do número 11 é o intuitivo. Legal. Isso é muito curioso porque 11 é um número ímpar. E a gente costuma dizer que os números ímpares, eles são mais racionais e os números pares, eles são mais ligados à água, ligados à lua, ligados à mulher, portanto, ligados à intuição. Mas a gente não pode esquecer que 11 são dois uns. Então, por detrás do 11 se oculta também uma força intuitiva do número 2. Ele é o intuitivo, é um número realmente de maestria, uma personalidade muito forte tem quem é regido pelo número 11, a originalidade nem se fala,
e são pessoas que elas possuem um carisma que é inquestionável. Às vezes, chega até a ser dominador. A influência que elas exercem, muitas vezes, sem abrir a boca, só pela presença. Então, eu já comecei a analisar por aí. Poxa, o número que vai reger as regras são 11 regras ao todo. Então, essas regras, se forem aplicadas, elas podem nos conduzir à maestria. Porque o número 11 é um número também revolucionário. Ele tem alguns aspectos que lembram um Saint-Germain. Quando a gente vê os quadros do Saint-Germain, a expressão do olhar dele é algo que você para e você fica olhando, e aquele olhar para cada pessoa diz algo, mas com certeza é um olhar que diz muitas coisas. É como se falasse: desperta, desperta, desperta. E essas regras, a Carmen fez uma pergunta muito legal. Tem regra para ser humano? Pois é. Então, olha, eu tenho uma formação, a Carmen sabe disso, que passa pelo karatê, passa pelo kung fu, pelo aikido e pelo Kwankido, que é uma arte marcial vietnamita, muito interessante. E as artes marciais, todas elas têm uma palavra que está presente em qualquer arte marcial, evidentemente séria, que é a palavra disciplina. Sim. E quando a gente fala em disciplina, quando a gente fala em regra, muitas vezes algumas pessoas falam: ah, mas lá vai começar a chatice, lá vai começar a doutrinação. Mas, na verdade, as pessoas elas não entendem o sentido de disciplina, o sentido de regra. Para isso seria necessário estudar o quarto raio da grande fraternidade branca, do nosso bem amado, né, mestre ascensionado Serafis Bey. Este raio é o raio da ascensão, é o raio da pureza, mas também da concentração e da disciplina. A disciplina e a regra, elas não oprimem ninguém. Muito pelo contrário, elas libertam o ser humano. Porque a pessoa que tem foco, atenção, disciplina, ela otimiza melhor o seu tempo, então ela acaba possuindo, tendo tempo para tudo. É uma pessoa que não fica perdendo as coisas, porque com a disciplina, com a atenção, a pessoa encontra muito a si mesma, e quem se encontra, eu brinco, eu falo, se você se encontra, fica tranquilo, que você não vai perder a chave do carro, não vai esquecer ela em algum lugar, né? Então é interessante porque a regra é para libertar, não é para condicionar, não é para doutrinar. É uma vida desregrada, ela vai colocar o ser humano em algum tipo de problema, que pode ser material, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser espiritual. Cita aí, Ale, exemplo de um problema material. Na fase que estamos agora de reestruturação mundial, imagina você não ter regras para lidar com as tuas finanças. Como é que vai ficar a tua vida financeira? Ale, qual que é um exemplo de confusão que a falta de regra pode trazer em nível mental? Pode trazer não, já está trazendo. Quantos alunos hoje, crianças e jovens, têm o chamado déficit de atenção? E quando os pais falam para mim, Ale, o que, que eu faço? Porque o meu filho está com déficit de atenção. Eu falo, a primeira coisa que você precisa fazer é dar mais atenção a ele. Porque criar um filho demanda tempo. Então você tem que passar muito tempo com o seu filho. Vai levar na escola, busca na escola, senta na cama, conta uma história, brinca com ele, conversa com ele. E aí ele vai ficar atento a você.
E com certeza esse déficit de atenção vai começar a diminuir. Uma outra coisa que você pode fazer pelo teu filho, pela tua filha, tá com déficit de atenção, procura uma escola de karatê estilo Shotokan, que é o karatê mais filosófico. Procura uma escola de Kung Fu, porque as artes marciais, elas trabalham, como eu expliquei, a concentração, trabalham a disciplina. Então, a tua criança, o teu adolescente, vai aprender a respirar. Ele vai colocar para fora toda aquela energia dele correndo, saltando, lá chutando, né, o saco de areia, fazendo os kiais, que é aquele grito que tem no karatê, no Kung Fu tem outro nome. E o karatê é engraçado, eu amo o karatê. Eu comecei com 13 anos de idade, fiquei até os 23, é maravilhoso. Existe o kata, que são aqueles movimentos, né, onde você está combatendo com um combatente invisível. Mas é tudo baseado em forma, é tudo baseado em postura, altura. Então, uma criança, um jovem que treina isso, passa a entender, peraí, tudo aqui tem uma forma, uma simetria, tem uma medida, tem um padrão, e isso começa a organizar a vida daquela criança, daquele jovem. Então, qual que é um exemplo aí? O que a falta de regra pode fazer no nível emocional? Olha, eu acho que eu não preciso nem dizer aqui, né? Se você não tem a principal regra do amor, e qual é a principal regra do amor? É ame a si mesmo. Você não vai conseguir amar ninguém. Então, eu fico bobo. A Carmen me conhece há anos, né? Eu ia falar séculos aí, contando as vidas passadas, vamos falar em anos, é aquela coisa, abafa a história, o caso aí agora, né? Porque é muito tempo, né? E é interessante porque, por me conhecer, ela sabe que a gente trabalha com tarô, numerologia, runas, um monte de oráculos, num caminho muito clássico, muito sério. E, às vezes, no consultório, clientes retornam e a pessoa fala, não, Ale, porque eu estou no meu 7º relacionamento, eu estou não sei o quê e nunca dá certo. O que, que você me aconselha? Olha, o que eu aconselho é que você comece a dar certo para você mesmo, praticando o auto-amor, o amor a si mesmo, e com certeza a tua emanação vai mudar e o mundo vai te amar, porque vai sentir esse amor que você emana. Então isso é muito interessante. Agora, para isso é preciso uma regra da autoconfiança, né? A autovalorização, nunca egóica, evidentemente. E isso vai melhorar muito sua autoestima. O que, que é estimar? Estimar é a gente aferir, é a gente dar um valor a algo. Você vê só, uma outra regrinha. A pessoa que não tem valor, não sabe valorizar, ela não se valoriza. E aí o emocional realmente é complicado estabilizar. O que a falta de regra causa em nível espiritual? Essa pergunta é muito curioso a gente responder ela, porque uma das respostas válidas é o seguinte: vai num mosteiro taoísta, ou vai num mosteiro shintoísta, ou num mosteiro budista, ou vai no nosso mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo. Senta lá, conversa com os monges, eles são legais, são gente boa. Conversa com o monge e fala para ele, eu queria ficar só sentado aqui, observando um dia de vocês, um dia. Você vai ver a paz que eles vivem, o equilíbrio que eles vivem, a harmonia que eles vivem. Por quê? Todos os monges têm regra. O mosteiro de São Bento segue a regra lá de São Bento. Os cavaleiros templários, cavaleiro, você pode ser hospitalário, pode ser templário, pode ser cavaleiro do sepulcro. Se a ordem ela não tem uma regra, ela não é reconhecida como ordem de cavalaria. Sabia disso, Carmen? Não, não tinha ideia. Pois é. A Eu palavra adoro o de São Bento. Eu moro aqui no Jardim São Bento, né? Que é onde fica a Pax.
que pertencia à região do Mosteiro de São Bento. Tanto que na esquina de casa tem uma igreja, a Nossa Senhora Consolata, e antigamente eram cantos gregorianos. Hoje eu ouvi 4 horas de uma missa em canto gregoriano num CD que eu tenho, do Espírito Santo, porque é o primeiro dia da quaresma e eu gosto de rezar muito, né? Então eu já quis fechar a energia na sintonia do Espírito Santo para preparar esse ano de 2021, né? Que na realidade vai começar para a gente depois da Páscoa, né? Depois do Ano Novo Astrológico, mas mais para frente, né? Mas, Legal. claro, Então, a palavra regra vem do latim ordo. E ordo quer dizer regra. A Ordem dos Templários, extraoficialmente, na história oculta dos Templários, que na história acadêmica dizem que a nossa ordem surgiu em Jerusalém em 1118, mas isso é um erro, porque na verdade nós chegamos lá em 1111. De 1111 até 1118, o que estivemos fazendo lá é um mistério, que um dia eu combino com a Carmen e a gente conta aqui, né? Então é interessante porque, apesar de a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão existir desde 1111, somente após receber a regra é que ela vai ser reconhecida como uma ordem. E isso vai ocorrer lá para 1187 e vai receber a regra ditada por Bernardo de Claraval, que é o grande patrono da Ordem dos Templários. Ele que escreve a regra lá do templo. Então, a pessoa que ela não tem regra, puxa, como é que eu vou fazer um ritual? Se esse ritual demanda que eu saiba onde é o norte, onde é o sul, o leste e o oeste. Que tipo de incenso eu vou utilizar? Quanto tempo esse ritual vai durar? Qual é o propósito por trás desse ritual? Então, se a pessoa ela não tem um mínimo, se ela não é um mínimo regrada, fica um pouco complicado. Eu achei muito legal o que a Carmen falou agora. Hoje é o primeiro dia da quaresma e eu vou fazer uma rotina, porque eu já ouvi lá a missa em latim, coisa e tal. Vocês estão vendo? Quem conhece a Carmen, a gente conhece ela, sabe que ela é assim, né? Um dínamo de energia. Ela não para. Mas vocês veem como até ela é toda com as regras dela, ela sabe data, ela sabe o que começa, qual que é a emanação, qual que não é a emanação, qual que é a lua do dia, ela sabe, claro. né? Então, é um exemplo de que a espiritualidade ela é dinâmica. Claro que ela é dinâmica. Mas dinamismo, potência, força, sem regra, onde é que a gente chega? Não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa. Nossa, eu comprei um carro que alcança vai até 100 quilômetros em não sei quantos pouquíssimos segundos. E tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Só falta o carro da pessoa virar um transformer, só falta fazer isso. E aí, puxa, que legal. Mas eu não tenho carta de motorista. E o carro? Que legal. Então, sabe o que você vai fazer? O carro vai ficar na sua garagem, você vai ficar polindo, encerando, né? Até que você tenha uma habilitação. E é nesse ponto que eu queria chegar. A regra, ela nos habilita a uma vida melhor, a uma vida mais feliz. Claro. Ela habilita. E, na verdade, ninguém te condiciona a coisa alguma. Sim. A nossa vivência, domingo, dia 21, eu já estou esperando todo mundo, este domingo, vão ser apresentadas 11 regras que você pode, literalmente, fazer o que você quiser. Quer usar as 11 regras? Usa. Não quer usar? Não usa. Mas se permita o benefício da dúvida, porque isso é importante hoje em dia.
E o benefício da dúvida, eu digo uma coisa que eu estou repetindo cada vez mais. Não acreditem porque o Alexandre disse, ou porque o Alexandre escreveu. Até eu peço para desacreditarem. Agora, eu também peço uma coisa: testem. E depois de testar, vê se melhorou alguma coisa. Né? E melhorou, não porque o Alexandre disse, melhorou pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pelo teu teste, por isso que melhorou. Então isso é muito importante, tá? Sem dúvida nenhuma, estou adorando. Eu, geralmente, em época de quaresma, quando não é época de pandemia, né, nos anos anteriores, menos no ano passado, né, eu geralmente vou assistir a missa de domingo lá do Mosteiro São Bento, porque eu adoro aqueles cantos gregorianos. E é uma energia muito forte, né? Até me arrepia, é uma sintonia. Bom, eu amo rezar, né? Eu amo toda essa egrégora de oração. E eu estou bem feliz que você vai estar ministrando essa vivência no domingo, dia 21, porque é começo de ano, né, Ale? E as pessoas estão perdidas em relação. E agora? Como é que eu desenho esse meu ano? Como é que eu escrevo a rota da minha vida? E, de repente, você vai estar dando dicas para que as pessoas possam reavaliar os seus pontos, né, de equilíbrio, de harmonia, para estar aí desempenhando aquilo que elas quiserem, né, no momento que elas escolherem estar dispostos a vivenciar uma vida diferente e mais feliz. Porque mesmo a gente, nesse processo de isolamento, que está sendo um grande desafio para todos nós temos os momentos de felicidade, de alegria, de bem-estar. É uma questão de escolha pessoal, né? É verdade. Eu tenho aí um grande momento de alegria. É 17 horas, quando eu e a Carmen começam esses bate-papos, que é uma felicidade bem intensa para mim, porque eu falo, olha, vamos espalhar coisas boas, que alegria, né? É, Então, é interessante, porque a Carmen falou uma coisa curiosa agora. Poxa, a gente precisa de uma bússola. Nós sim. estamos no início do ano, e eu acho isso interessantíssimo, né? Porque a pessoa, se nós estivéssemos, vamos dizer, vamos agora para uma situação assim, hipotética. Se estivéssemos sem pandemia, tudo normal, o que teria acontecido? No dia 31 de dezembro, na passagem, né? 31 para 1, aqui o pessoal chama de virada, né? E aí teria ido todo mundo viajar, todo mundo de frente para aquelas praias maravilhosas, paradisíacas, aqueles fogos, né, estourando no céu, deixando todo mundo louco, inclusive animal de estimação. Gente, tem tanta coisa que pode fazer hoje luminosa, com drone. Nós temos que parar de fazer barulho. O mundo está muito barulhento, muito barulhento. É demais. Então, é verdade. Interessante que aí a pessoa ia pegar, ela ia pular as 7 ondinhas, né? É aquilo que eu falo. Eu tenho uma brincadeira, mas eu vou brincar, mas eu vou explicar, tá? As pessoas às vezes criticam, né, o que chamam, as pessoas criticam o que chamam de macumba, mas aí na passagem vai lá e pula 7 ondinhas. Mas fica criticando o ano inteiro a macumba. Em primeiro lugar, se você critica a macumba, sabe que você critica uma coisa que não existe? Porque o que é macumba? Macumba é um pequeno tambor, um tambor bem pequeno, é um instrumento musical de percussão. Então, simplesmente um instrumento musical, né? Mas as pessoas às vezes utilizam, né, o termo no sentido pejorativo, nem sabem do que estão falando. Então, quando a pessoa chega e fala, Ale, às vezes me perguntam, Ale, você é macumbeiro? Eu falo, eu sou, mas eu não toco a macumba, eu toco gaita de fole. A minha macumba é mais celta, é mais para as Highlands a minha macumba. Então, uma coisa curiosa, porque esse aspecto, né, a pessoa critica o ano inteiro, aí vai lá, pula 7 ondinhas. Olha, se você está pulando 7 ondinhas no mar, eu queria só te dizer, Iemanjá é a rainha do mar, é uma expressão da grande deusa, da grande rainha, da grande senhora. Como tem, a grande senhora tem várias faces.
ela pode ser Iemanjá, pode ser Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, ela pode ser Ísis, Deméter, Afrodite, Diana, Kuan Yin, pode ser Shakti, quantas, né, faces a grande mãe tem, né? E aí a pessoa vai lá, pula 7 ondas, aí a pessoa ela faz, isso eu dou risada, a pessoa faz as promessas, prometo que a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, eu vou mudar isso. É, e é interessante que a gente está chegando agora, daqui a pouco, né? No final de fevereiro, e a minha pergunta é: o que mudou? O que no duro você começou? O que você começou? Né? E sabe, porque muitas poucas coisas mudaram, não é nem por causa da pandemia ou do isolamento, não. É porque você não mudou. Claro, E se você não muda, a coisa não muda, claro. né? Então, como a Carmen comentou, nesse momento de início do ano, então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que janeiro, né, não aconteceu e fevereiro também não. Quem prometeu que ia fazer coisa e não fez até agora, vamos apagar. Porque o ano novo astrológico começa em março. Claro. Então, olha que bênção. Você tem algumas semanas antes de fevereiro acabar para você se programar e a partir de março realmente começar o ano novo. Faça isso. Agora, já pensou? Se você tiver com a gente domingo, dia 21, agora, esse domingo, já pegar a força do 11, as 11 regras para ser humano e aplicar no ano novo astrológico, que vai ser em março, vai ser incrível o Claro. ano que você vai ter. Vai ser muito bom. Com certeza. Então, Olha lá, Pax, tem vivência na plataforma Zoom, nesse domingo, dia 21 de fevereiro, 15 horas, com o Alexandre Garzeri, as regras para ser humano. A inscrição é simbólica, R$ 60. Vocês têm todas as diretrizes nas nossas mídias, aí no Instagram, no Face, no nosso Pax News. E eu realmente recomendo, porque início de ano é aquele processo que, como ele acabou de comentar, todo mundo se compromete a uma lista, mas a gente não chega nem no segundo item, né? E mal faz o primeiro, infelizmente. E para nós que somos espiritualistas, o Ale está com a gente na Pax há 30 anos e segue também todo um protocolo de disciplina rígido através das escolas iniciáticas que ele participa. Então, vai ser uma forma de você estar aí tendo a oportunidade de rever quais são as questões que valem a pena na tua vida, quais são as prioridades que você vai querer definir para o seu ano de 2021. Olha lá, é super simbólico, é R$ 60 a inscrição no domingo, 15 horas, na plataforma Zoom. Tem todas as diretrizes aí, procura ver como é que você se inscreve e participe, que vai ser tudo de bom, né? 11 regras para ser humano, muito legal, para ser humano, né? Saint Germain é que fala que ser humano é humano, e humano tem ego, não é ser. Porque se fosse ser, não sofreria e não criaria tanta confusão e ilusão desnecessária nesse processo evolutivo que nós estamos aqui na bem-amada Mãe Terra, né? é Então, verdade, Carmen. E a Carmen falou um termo agora com ênfase que é muito importante. Ela falou para ser. É interessante que o nome da nossa vivência não é assim, 11 regras para ter humano, ter. Não, é para ser humano. Porque o mundo também está muito baseado hoje em dia na cultura do ter. sim, Então, as pessoas, né, já cometem um ato, creio eu, um ato de loucura, julgam o outro pelo que o outro tem. sim, Ah, mas que bairro que ele mora? Qual é a marca da roupa dele? Qual é a marca do carro? Qual é a marca da bolsa? Qual é a grife gastronômica que ele frequenta, o restaurante que ele vai? Tudo baseado no ter. E, na verdade,
quando a gente se concentra muito no ter, a gente esquece de ser. E quando a gente esquece de ser, nós deixamos de viver e passamos simplesmente a existir. Sim, com certeza. A gente deve almejar vida Claro, plena, claro, vida. claro. Só que a vida, ela demanda consciência. É curioso porque para existir, simplesmente existir, não precisa muita consciência, não. Agora, se a gente quer viver, vida demanda plena consciência. Eu estava dando uma orientação semana passada, Carmen, para um grupo da Fraternidade Branca, né? Um grupo de estudos, é um curso, e a gente falou do grande Elohim Cassiopeia, que é o Elohim do segundo raio da grande Fraternidade Branca. E tem um momento, um ensinamento do Cassiopeia, que ele fala: eu sou a plena atenção. Olha isso. A plenitude da atenção, né? Quem está atento em descobrir quem é, de onde veio, para onde vai, está vivendo. Sim. Não está apenas tendo experiências, não. Está vivendo a sua vida intensamente. Então, essas regras é para que nós possamos viver melhor. Uma melhor qualidade de vida. Com muita luz e com muito amor. Porque os Rosa Cruzes, né, eles falam sempre luz, vida e amor. Luz, vida e amor. As três chamas, né? As três pontas do sagrado triângulo Rosa Cruz: luz, vida, amor. Né? Lembra até muitas coisas da Grande Fraternidade Branca, né, Carmen? Essa tria de Sim. Rosa Cruz aí, né? Lógico, Todo... tudo tem a ver, né? São os mesmos mestres, né, que regem e que dirigem os trabalhos da Amorque, da Rosa Cruz, dos Templários, Dos maçons. sim, de todas as grandes ordens iniciáticas, até me arrepia. São sempre os mestres Eumória, Kutumi e Saint Germain, eles estão sempre em todas, o que eu acho ótimo. Eles estão Gosto mesmo. eles, graças a Deus. O Hermória, ele tem uma tendência mais para aquelas ordens de cavalaria. Claro, né? Távola Redonda, Rei Arthur ia dar no quê? Né? Pois é. O Kutumi, ele tem um aspecto mais filosófico. Lógico, emanação de vida de Pitágoras. Pitágoras, ele era o quê? Ele era grego. A Grécia é um berço da filosofia. Quando você fala em Sócrates, Platão, Euclides, quanta gente passou por lá, né? Então o Hermória vai aí nos caminhos da cavalaria, o Kutumi, ele vai num aspecto aí filosófico, né? E o Saint-Germain, aquele quadro, né, que eu acho bárbaro, que ele está bem aristocrata, né, francês. Então, ele anda por todos os meios. É o grande aristocrata, é o grande diplomata. E, God, tá apertando a chuva aqui, eu não sei para o Alê lá. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu espero. E agora, como fazemos? Deixa eu colocar aqui os comentários. A chuva aqui está apertando, Ale. Você está congelando. Não sei se é você. Voltou. Aqui a chuva está apertando bastante. Está tudo bem escuro o céu. E eu não sei. Congelou. Então você falou que o Saint Germain estava lá vestido de aristocrata. Continua. E é uma coisa interessante porque quando a gente analisa a maçonaria nos séculos 17, 18, 19, a altíssima aristocracia tomava parte na maçonaria. Para você ser alguém na Inglaterra vitoriana,
né, naquele tempo da Inglaterra vitoriana, ou você era maçom ou você era Rosa Cruz, para você ser alguém. Tá. Então, aquele quadro do Saint-Germain me impressiona muito, né? As roupas da época, ele tá meio de perfil assim. A primeira vez que eu vi aquele quadro, eu falei, e com certeza, com maçonaria ele tinha ligação, né? Claro. Só pela postura, né? Então, é bem interessante. E sabe que deu uma congelada, Camille? Porque agora voltou a chover aqui o É, dobro. O dobro, impressionante, né? E é interessante pelo seguinte, eu não quero dar spoiler, mas enquanto os deuses da chuva, do relâmpago, do trovão, Thor, eu vou até falar com o Thor, Thor, segura as pontas aí, né? Eu não sou nórdico mais, né? Celta, a gente tem alguma coisinha em comum, né? Então, segura os raios aí. Eu quero dar um spoiler. Das 11 regras, eu vou comentar uma. legal. Escolhi uma. Escolhi uma para os alunos aí de domingo, dia 21, vão estar com a gente, para eles já sentirem o que vai ser essa vivência de domingo. E essa regra, não vou dizer que número é, vou fazer segredinho. E essa regra, ela fala: você fará um aprendizado. A partir do momento em que você encarna, você está inscrito numa escola informal chamada vida. E todos os dias você receberá lições. Você pode amar as lições que você recebe ou considerá-las irrelevantes. Isto é uma das 11 regras. Então a regra diz: Que lindo. você fará um aprendizado. Eu já começo até pela sentença. Você fará um aprendizado. Aprendizado está ligado a aprender. Aprendizado está ligado a aprendiz. Aprendiz que é um grau muito importante em algumas sociedades secretas. Qual que é o nome do primeiro grau? O aprendiz. Sim. E aprendiz é nós termos a humildade de estarmos dispostos a sempre aprender. Claro. E todos os seres humanos têm algo para nos ensinar. Como nós também temos algo para ensinar a todo mundo. A natureza tem muitas coisas para nos ensinar. Quando Pitágoras era criança, quando Da Vinci era criança, eu vou contar uma coisinha para vocês. Vocês sabem onde é que começou o aprendizado de Da Vinci e de Pitágoras? Os mestres deles levavam eles para caminhar na beira da praia, em florestas, em montanhas. Sentavam, observa aquele pássaro voando, observa aquele animal correndo, observa aquele orvalho como lentamente cai daquela folha. E, eu não preciso nem dizer aqui, o desenvolvimento da mente de um Pitágoras e de um Da Vinci. Então a natureza, ela está aí para nos ensinar, né? E essa regra eu acho ótimo. Você encarnou, você fará um aprendizado. Adorei. Encarnou, você está inscrito numa escola informal chamada vida, Vida. Adorei. Adorei. né? Lindo. Então, Tânia, isso é só um spoiler para as adorei. pessoas entenderem o que nós vamos discutir no domingo, né? Muito. Olha aí, família Pax, domingo, dia 21 de fevereiro, vivência imperdível com o querido Alexandre Garzelli na plataforma Zoom. As regras para ser humano. A inscrição é simbólica, R$ 60. Tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas. Eu vou ativar de novo os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta. E aqui a chuva está apertando. E eu estou aqui com uma orelha ouvindo você e com a outra na chuva, rezando para os anjinhos segurarem a onda, né? É isso aí. Segurar é bem interessante, né? Porque
quando a gente fala em chuva e nós estamos falando em natureza, tá Sim. certo que nessa época do ano sempre chove, né? É, Mas aí eu estava passando pelos canais da televisão ontem. Meu Deus do céu, Estados Unidos embaixo de neve. muita neve, muito. Aqui em Minas Gerais, aquele aguaceiro, uma coisa que você fala, meu Deus, quanta água. E acredito que a natureza, ela quer nos dizer alguma coisa. Porque o negócio é o seguinte, se você não, por você mesmo, porque você tem consciência, se você, pela tua própria consciência, não ficar parado agora, alguma coisa vai congelar para que você fique parado. Então, quando você quer ficar zanzando por aí, desafiando, a natureza dá um jeito de colocar você dentro de casa. Daquela neve, quem é que vai sair daquilo ali? Não tem como você sair, né? E no caso, as águas são a mesma coisa. As águas, elas têm acrescida de um aspecto de purificação. Então, como está chovendo tanto, e você vê naqueles mapas meteorológicos, pega quase que às vezes grande parte do Brasil inteiro. Então, nós estamos precisando de muita limpeza. É, A água é uma das forças mais poderosas do universo. sim. A água é, né? Então, a gente vai combinar toda essa sabedoria da natureza com a regra que eu acabei de passar. Você vai aprender mais 10 regras. A última, a penúltima e a última, a regra, né, são incríveis. O pessoal vai pensar que é brincadeira, mas é muito sério. Porque são as únicas regras que elas não têm texto. Até um determinado número, toda regra, como a que eu disse agora, é acompanhada de um texto. As Aham, últimas não, elas não têm. E aí, quando as pessoas ouvem, sabe aquele momento em que a ficha cai? sei. Nossa, né? Então, dia 21, agora, domingo, Esse domingo, esperamos todo mundo para a gente aprender. Vamos nos colocar na posição de o aprendiz. As 11 regras para ser humano. E esse aspecto de aprender, eu vou até fazer até uma pergunta para a Carmen. Carmen, você está sentindo como existem algumas pessoas, né, que acham, no mundo inteiro, como existem algumas pessoas que elas realmente acham que sabem tudo, ninguém tem que aprender mais nada? é, Né? aí é ego, né? Fala sério, porque o É verdadeiro verdade. acredita que não sabe nada e está aprendendo a cada minuto. E é bem isso, né? E a gente está num momento de recomeço de humanidade, né? Porque essa energia invisível fez com que nós pudéssemos parar e repensar valores, né? Com certeza. Porque é interessante que essa regra, ela realmente ela cai como um raio. Sim, Você fará um aprendizado. Ponto final. Agora, é o seguinte, a vida ensina, mas quando tem uma certa rebeldia em querer aprender, porque a gente acha que sabe tudo já, às vezes a vida ensina de maneira um pouco mais forte. Mas, na verdade, a grande questão é de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é sua, porque você se fechou para o aprendizado. E quando a pessoa ela realmente acha, eu sei tudo. Não, eu até já sei o que você vai falar. Tem gente que faz assim, a pessoa está lá tentando explicar uma coisa. Não, não, pode parar. Eu até já sei o que você vai falar. É incrível, as pessoas hoje em dia, elas não se ouvem mais. é Olha o verbo que eu utilizei o verbo ouvir. ouvir. Porque na verdade é interessante que escutar é simplesmente um fenômeno relativo à nossa audição. Sim, Ouvir é diferente.
Da mesma forma, enxergar é simplesmente um fenômeno, um fator aí ótico. Ver, aí vai demandar outras coisas. E eu fico assim, às vezes bobo, desculpa o termo, que os seres humanos não se ouvem mais. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa ela não é que ela não está ouvindo você, ela não está ouvindo você e ela não está escutando também. Ela já está preocupada no que ela vai responder. É impressionante isso. Porque todo mundo acredita, todo mundo realmente acha que já sabe tudo. E quando você tem essa crença, a sua mente, ela trava. E aí não é possível você aprender mais nada. E se você não aprende, você não evolui. O Einstein tem uma frase, Albert Einstein tinha ligações com a Rosa Cruz, e ele fala o seguinte, nos estudos dos mistérios que se encontram as mais belas experiências. Nós estamos falando de um Albert Einstein. Estamos falando de um cientista referencial, que ele tinha humildade para se ajoelhar diante do mistério e aprender. Claro. Ele não tinha certezas plenas com relação a nada. Até eu costumo falar para o pessoal que gosta muito da ciência hoje em dia, né? Estude, porque estudar é uma coisa maravilhosa, é uma coisa iluminada. Agora, não coloca as coisas com tanta plenitude de certeza, porque a tua consciência objetiva vai evoluir, o mundo vai evoluir, a história vai evoluir, e a certeza, o fato científico de hoje, daqui 100 anos, onde é que vai estar esse fato? Em lugar nenhum, porque a consciência evoluiu. Então isso é interessante a gente entender, né? Verdade, concordo plenamente. Aqui está apertando bastante a chuva. Eu quero convidar os nossos amigos para amanhã. Eu estou aqui às 5 horas conversando com a Tereza Raquel Bugado sobre gerenciamento e redução de estresse. E no domingo, dia 21, vivência imperdível com Alexandre Garzeri na plataforma Zoom sobre as regras para ser humano. Ale, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos amigos. Nós temos, na realidade, 8 minutos, mas você fala o tempo que você quiser, tá bom? Legal. Olha, eu acho bacana porque a Carmen, eu suspeito que na Grécia Antiga, a Carmen estava também lá na escola itálica, lá, né, a escola pitagórica. Eu suspeito, porque ela falou, nós temos 8 minutos. Então a numerologia dela sempre acerta. Por quê? O número 8 é um número ligado à administração. É um número ligado ao que é concreto, o que é fato, o que é sólido. Ele é ligado à boa ambição, né? Não à má ambição, à boa ambição. E o 8 é um dos mais regrados números que existem. Número 8, ele auxilia você a colocar as coisas mais práticas da tua vida em ordem. Principalmente coisas que têm a ver com negócios, com finanças, prosperidade, abundância e fartura. 8, ele é o economista nato. É aquele que ele tem uma intuição econômica e às vezes ele fala, olha, trabalha com tal ação, porque tal ação vai subir. E o mercado inteiro falando contra. Você está maluco? Que vai subir coisa e tal? Aí ninguém faz. Dia seguinte, o que ele falou está lá nos picos da altura, né? Então, é um negócio bem interessante, porque se nós estamos com 8 minutos, vamos trabalhar com o incrível poder do octógono. Nossa, Lê, o que é o poder do octógono? Eu vou contar um segredo aqui. Os templários, que são baseados na regra criada por São Bernardo de Claraval. Se você vai em Santiago de Compostela, você vai nas igrejas templárias da França ou da Escócia, você vai reparar
que as igrejas têm uma forma octogonal. Sim. Ou tem nichos nas estrelas que são octogonais. É interessante que até tem labirintos, isso a Carmen conhece, tem labirintos que é um octógono perfeito. Sabe por quê? O templário, ele só rezava dentro de um octógono. Porque se ele estivesse rezando dentro de um octógono, que tem 8 faces, não importa para qual lado ele estivesse virado, ele ia estar sempre em conexão com Jerusalém. Porque aquilo ali é uma cidade infinita, o 8 é associado ao infinito. Você tem lá 3 grandes religiões, você tem lá o cristianismo, você tem lá o judaísmo, você tem um centro sagrado islâmico também lá. Então, quando você trabalha com o octógono, pega e desenha um octógono no papel e fica brincando de ligar os pontos. Se você for bem sucedido, você vai conseguir traçar a cruz templária. Porque a nossa cruz ela nasce dentro de um octógono. Olha quanta coisa Que lindo. do 8, né? Esse número administrador, pé no chão, que é também o que a humanidade está precisando hoje em dia. Cabeça nas nuvens é pouco. Não, vamos colocar a cabeça além das nuvens. Mas só vai dar certo quando o que vem lá do Altíssimo encontra uma base sólida para se espalhar pelo material. Claro. E isso é o que o 8 nos ensina e é o que a gente deseja nesse final de bate-papo aí, um assim na terra como no céu, bem coordenado para toda essa família Pax Universal maravilhosa que está nos ouvindo, para Carmen Balesteiro, para toda a família da Carmen, e domingo, dia 21, a gente se vê. Olha, eu vou criar a 12ª regra. E a 12ª regra, ela fala o seguinte: você fará as 11 regras para ser humano. Essa é a 12ª regra. Adorei. Muito legal. Obrigada, Ale. Olha, família Obrigado. Um domingo, 15 horas, vivência imperdível na plataforma Zoom com Alexandre Garzeri, as regras para ser humano. São 11 regras, mas a 12ª ele já deu um spoiler aqui, que nós vamos conseguir cumprir as 11 para ser o ser humano feliz, maravilhoso daqui para frente, né? De 2021 em diante, né? Porque esse é o tempo da mudança consciente, né? Obrigada. Obrigado. Namastê, paz profunda, luz, vida e amor para todo mundo. Amém. Gratidão. Obrigado. Amanhã eu estou aqui com a Tereza Raquel Bogado sobre gerenciamento e redução de estresse. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada, Ale. Beijo. Tchau, tchau, Carmen. Falou.